Como acontece com outros caminhos espirituais, a maneira correta de preparar a comida e uma boa prática dietética são partes integrantes do treinamento Zen. A filosofia de preparação da comida num templo Zen está condensada no estilo de cozinhar chamado Jojin Hyori. Isto pode ser traduzido simplesmente como comida vegetariana. Porém, o Jojin Hyori leva consigo a ideia de cozinhar o desenvolvimento espiritual e tem a finalidade de contribuir para a saúde física, mental e espiritual do cozinheiro e de quem vai compartilhar o alimento. Em japonês, a palavra Jojin é composta de caracteres que significam espírito e progredir, e o significado completo da palavra é algo como dedicação para alcançar o caminho da salvação. A palavra chinesa da qual Jojin originou-se era derivada do termo sânscrito virya, que contém a ideia de esforço total e autocontrole, duas qualidades elementares no caminho nobre óctuplo do budismo. Entretanto, o princípio subjacente do Jojin Hyori é simplesmente amor e gratidão pela comida recebida. Preparar e compartilhar o alimento passa a fazer parte da prática religiosa e tem lugar junto com outras contribuições para a felicidade e bem-estar da sociedade e de nós mesmos. A culinária Jojin teve suas origens na China, e a filosofia que lhe é subjacente foi trazida para o Japão pelos monges japoneses, que tinham estado na China para estudar o Chan. Dentre estes, um dos mais famosos foi o Zenji Dogen, que escreveu 2 tratados sobre o assunto: Guia para o Supervisor da Cozinha e Instruções para o Cozinheiro Zen. Estes livros tornaram-se obras de consulta em muitos mosteiros Zen, e os princípios louvados também influenciaram, de modo geral, a comida japonesa. Um grande número das características singulares da cozinha tradicional japonesa teve suas origens no Jojin e Hyori. No livro Instruções para o Cozinheiro Zen, o Dogen explica cuidadosamente as qualidades que devem ser procuradas ao se escolher o cozinheiro ou tenso para as tarefas do mosteiro. Diz ele: a tarefa do tenso só é confiada àqueles virtuosos que mostram sua fé nos ensinamentos budistas, têm o valor da experiência e possuem um coração reto e benevolente. Assim é porque a tarefa do tenso envolve a pessoa toda. Depois, ele disse que, se uma pessoa encarregada do serviço do tenso não tem as qualidades ou o espírito do trabalho, então sentirá incômodos e sofrimentos desnecessários, e o trabalho não terá nenhum valor para sua busca do caminho. O serviço do cozinheiro, segundo o ponto de vista do Dogen, obviamente é muito sério. O mesmo sentimento é expressado pelo monge chinês Zhuangzi, 1102, que escreveu uma obra de 10 volumes chamada Regulamentos para Mosteiros Zen. 10 volumes. Ele diz para o tenso: colocar sua mente desperta no trabalho, fazendo um esforço constante para servir refeições variadas que sejam adequadas às necessidades e à ocasião, e que permitam a todos praticar com seus corpos e mentes, enfrentando menos obstáculos. Está claro que preparar uma comida com a disposição de espírito recomendada pelo Dogen e por Zhuangzi é uma tarefa extremamente difícil e requer que o cozinheiro esteja totalmente presente no que está fazendo. Talvez concentrar toda a atenção nas tarefas mais simples seja a maneira mais sábia de começar. Quando lavar o arroz, focalize sua atenção no lavar. Não deixe nenhuma distração se insinuar. No seu livro Good Food from a Japanese Temple, Zoei Yoneda, abade do templo Sango-in, descreve o trabalho do cozinheiro Zen em muitos termos muito práticos.
é imperativo para o Tenzo envolver-se ativa e pessoalmente na escolha e preparação dos ingredientes. O Tenzo também inspeciona como o arroz é lavado, a fim de garantir a ausência de areia ou saibro. Isto ele cuidadosamente descarta, mas não sem estar constantemente vigilante, até para evitar que um grão de arroz seja, sem querer, desperdiçado. Em nenhum momento deixa sua mente vagar enquanto lava o arroz. O Tenzo também se preocupa com os 6 sabores e as 3 virtudes, o Akumi Santoku. Os 6 sabores são amargo, azedo, doce, quente, salgado e delicado, Iwai, e o Tenzo trabalha para equilibrá-los eficientemente enquanto incorpora também as 3 virtudes da leveza e maciez, limpeza e frescor, precisão e cuidado. Assim, fazendo, expressa o espírito da culinária Shojin. O equilíbrio dos 6 sabores com as 3 virtudes acontece normalmente quando limpa o arroz, lava os vegetais, ferve-os na panela e em todos os outros aspectos do processo de cozinhar. O Tenzo se entrega totalmente, estando sua atenção voltada exclusivamente para o trabalho que está em suas mãos. A culinária Zojin, às vezes, é chamada de Yukuseki, ou remédio. Aqui incorporado o mesmo princípio contido no sistema medicinal ayurvédico indiano. Nessa escola de pensamento, a escolha e o preparo da alimentação são vistas como inseparáveis do tratamento das doenças e cultivo da boa saúde. O ponto de vista médico tradicional chinês é o mesmo. Se uma pessoa cair doente, deverá primeiro examinar sua dieta, depois de bem selecionada, mastigar cuidadosamente e agradecer. Desta maneira, os poderes curativos da natureza, com os quais a humanidade é abençoada, são conferidos com plena liberdade para agir e quase todas as doenças são dominadas. A dieta Zen é tradicionalmente vegetariana e o praticante abstém-se de comer carne, exceto em circunstâncias particularmente definidas. Esta prática vegetariana baseia-se no preceito budista de não matar nenhum ser senciente, reconhecendo a interdependência e unidade de tudo que tem vida. Outra característica da culinária Shojin é que nenhum alimento deve ser desperdiçado e até mesmo as cascas dos vegetais devem ser aproveitadas. O cozinheiro Zen, portanto, precisa ser qualificado tanto no planejamento quanto no preparo de uma refeição, bem como na utilização de todas as migalhas. De acordo com o Dogen, o cozinheiro deve calcular até o grão de arroz para saber que quantidade de comida ele precisa fazer. Antes de cada refeição, o praticante do Zen recita um sutra. Existem diversos sutras diferentes para horas diferentes do dia ou estações, ou para uma ocasião em particular. Porém, o Gogan no-be, ou as 5 reflexões antes de comer, são ouvidas na maior parte das refeições. O Gogan no-be é cantado de várias formas, mas todas têm a mesma mensagem. Segue abaixo a versão com a qual estamos familiarizados para a hora do almoço. Líder, oferecemos esta refeição das 3 virtudes e 6 sabores para o Buda, Dharma e Sangha, e para toda a vida nos mundos de Dharma. Todos. Primeiro, 72 trabalhadores nos trouxeram esta comida. Deveríamos saber como ela veio até nós. Segundo, como recebemos essa oferta? Deveríamos considerar se nossa virtude e prática a merecem. Terceiro, como queremos que a ordem natural da mente esteja livre do apego? Devemos nos livrar da avareza. Quarto, para suportar nossa vida, tomamos este alimento. Quinto, para realizar nosso caminho, tomamos este alimento. O sutra é recitado para lembrar e renovar a compreensão dos que estão compartilhando o alimento no caminho de Buda. A primeira linha
nos lembra quanto esforço que muitas pessoas tiveram de fazer para cultivar, colher, processar, cozinhar e servir a refeição que vai ser comida, e quantos alimentos só podem ser cultivados graças aos dons naturais do sol, da chuva e do solo. A segunda linha pergunta se temos agido com caridade, amor e esforço suficientes e praticado o bem para merecer tal presente. A terceira linha nos diz para não sermos avarentos e para não comermos em demasia, lembrando-nos de que existem pessoas que estão passando fome. A quarta linha expressa o ponto de vista discutido anteriormente de que a comida é remédio necessário para sustentar a força física e espiritual. Finalmente, a quinta linha lembra-nos de que comemos para termos oportunidade de seguir o caminho de Buda e para expressar nossa condição de Budas no mundo.